Ela chegou de repente e revelou o rico no churrasco que ele queria ocultar. Era um sábado ensolarado, típico do interior paulista, e Tiago Mendonça, o CEO de uma das startups mais respeitadas do Brasil, perdeu a noção do tempo enquanto dirigia até a casa de seu amigo Bruno. Na sua cabeça, deixara a pressão dos investidores e a rotina empresarial para trás. O que ele não sabia é que aquele encontro seria muito mais do que um simples churrasco. Ao chegar, o aroma da carne grelhando misturava-se ao som alegre das risadas que vinham do quintal. Tiago relaxou ao ver cola de farofa e cerveja gelada à disposição. Mas logo, uma figura capturou sua atenção. Camila, a prima da esposa de Bruno. Uma mulher de presença marcante, com cabelos encaracolados ao vento e um olhar que parecia guardar segredos. Algo que a tornava não só atraente, mas verdadeira. Ele puxou conversa. Riam juntos, enquanto jogavam futebol improvisado com o pessoal do churrasco. Camila era leve, com uma gargalhada. Trocaram histórias, e ela, sem pudores, contou sobre um amor perdido, um antigo relacionamento que deixou marcas profundas. O sol ia se pondo e os risos foram substituídos por conversas mais íntimas. Eles falavam sobre sonhos, medos e fragilidades. Tiago nunca havia se sentido tão à vontade. Para ele, os negócios e as expectativas que a vida o impunham eram como correntes, pesadas e sufocantes. E agora, no meio de tantas risadas e conversas, ele viu que não estava sozinho em suas lutas. De repente, uma mensagem anônima pipocou no celular de Tiago, interruptando seus pensamentos. Um velho rival de negócios, alguém que não aceitava a ascensão dele, ameaçava expor um segredo de seu passado. A tensão em seu corpo cresceu. O que faria se aquele passado o perseguisse novamente? Mas ao olhar para Camila, ele sentiu uma fagulha de esperança. E se ele se arriscasse? Quando o dia finalmente chegou ao fim, Tiago teve uma ideia ousada. E se ele abandonasse tudo? Largaria a Infindá. Era um sonho seu, abrir uma livraria, um lugar acolhedor chamado Páginas Soltas. Ele mal podia imaginar as implicações de tal escolha. Como se não bastasse a sua decisão, ele também começou a apreciar os momentos ao lado de Camila. Mas havia um porém. Bruno, seu amigo de longa data, tinha um segredo que ameaçava não apenas o novo caminho de Tiago, mas também a relação que começava a brotar entre ele e a prima. Com um emaranhado de conflitos e revelações, estava prestes a se formar. Com o coração acelerado, Tiago se viu em um dilema. Será que o passado poderia ser um fardo insustentável? E o que ele realmente significava para Camila? Entre tantas dúvidas, a única certeza que ele tinha era que aquela nova realidade o desafiaria a cada instante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Tiago estava em um turbilhão. A decisão de abandonar a Investa BR e seguir seu sonho de abrir uma livraria parecia a cada instante mais palpável. Mas a sensação de liberdade foi cortada ao receber outra mensagem, ainda mais perturbadora. Ele estava prestes a desligar o celular quando um novo alerta estalou. O nome do remetente o paralisou. Bruno. Tiago, precisamos conversar. É urgente. Os olhos de Tiago se apertaram. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. Bruno, o melhor amigo. O mesmo que trouxera Camila para o churrasco. O mesmo que compartilhara risos e confidências. A urgência nas palavras fez seu coração disparar. Antes que percebesse, estava saindo do quintal.
a música e as risadas distantes ficando para trás. Ei, onde você vai? Camila perguntou, sua expressão preocupada. Só um minuto, já volto. A voz de Tiago soou distante. Ele deixou a lanchonete e se afastou, o peso de algo não dito pairando no ar. Tiago encontrou Bruno no estacionamento. O rosto dele estava pálido, os olhos cheios de um misto de ansiedade e medo. Tiago, você precisa saber de algo, sobre a Camila e sobre mim. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Eu estive com ela antes, e não foi só um fling. Tivemos um relacionamento sério, algo que a gente nunca terminou de verdade. A voz de Bruno tremia, e os olhos de Tiago ardentes. Uma onda de raiva e confusão tomou conta dele. Como você não me contou isso? Justo agora, quando estou pensando nela, a gente se aproximando. Eu pensava que tinha superado, mas não é tão simples assim. Bruno olhou para o chão, como se aquele ato fosse um pedido de desculpas. E além disso, o segredo que você tem sobre o seu passado pode estar conectado a isso. Tiago sentiu um nó se formar na garganta. Que segredo? Ele sabia que seu passado o assombrava, mas a ideia de estar ligado a Camila mudava tudo. Fala logo, Bruno. O tom de Tiago saiu mais alto do que pretendia. Eu descobri que meu pai esteve envolvido em um esquema que poderia te levar a ele, e a impressão que eu tenho é que ele está de olho em você. Se isso vazar, não só sua carreira, como seu futuro com a Camila estão arruinados. Aquilo foi um choque profundo. Tiago se sentiu tonto. Os sonhos, a leveza dos momentos passados com Camila tornaram-se uma fumaça diante da realidade. O sorriso que compartilhara com ela agora era uma máscara. Você sabia disso e não me contou. E agora? Você está me dizendo que essa conexão pode arruinar tudo. Tiago estava prestes a perder o controle. Eu não sabia até agora. E esse valor que seu rival está tentando usar contra você envolve algo muito mais profundo do que pensamos. Pode ser a sua vida em perigo. Tiago olhou para Bruno. A verdade pesada entre os dois. O que mais havia por trás do passado? O que ele realmente conhecia de Camila? Eu preciso saber a verdade. Agora! Tiago gritou, o desespero refletido em seu olhar. Os dois ficaram em silêncio, como se o mundo à volta tivesse parado. O que Bruno revelara mexera com algo profundo dentro de Tiago. O futuro apaixonante que imaginara ao lado de Camila agora parecia uma ilusão, prestes a se despedaçar. Tiago. Bruno começou, mas antes que pudesse continuar, gritos ecoaram do quintal. Algo estava errado. Vamos! Tiago gritou, e os dois correram em direção ao som. Quando chegaram, o que viram paralisou seus corações. Camila estava caída, um homem à sua frente, e ao redor o pânico estava tomando conta. Não, não, Tiago murmurou, enquanto sua mente implodia. Tudo em que ele havia acreditado estava prestes a desmoronar. E as consequências? Essas seriam devastadoras. Quando Tiago e Bruno chegaram ao quintal, o que viram foi devastador. Camila estava caída ao chão, e um homem estava parado, seguro em suas ameaças. O pânico reinava entre os convidados. Gritos ecoavam pela festa que antes era cheia de risos. Tudo aquilo parecia surreal, como um filme de ação, mas era a realidade. Camila! Tiago gritou, deixando Bruno para trás. O coração dele batia acelerado, sua visão embaçada pelo medo. Ele se lançou na direção dela, caindo de joelhos ao seu lado. Camila estava pálida, e os olhos dela estavam fechados, como se estivesse em um profundo sono. O homem à frente deles, um estranho, tinha uma expressão de satisfação no rosto, como se estivesse no controle de tudo. Levanta, por favor! Tiago clamou, tocando os ombros dela. O contato o fez sentir um frio no estômago. O tempo parecia parado.
Os risos e as conversas haviam sumido, deixando apenas aquele eco de desespero. Bruno se aproximou. Ainda assim, balança com a expressão de quem não sabia o que fazer. Tiago, precisamos chamar uma ambulância. Sim, claro, Tiago disse, mas não conseguia desviar o olhar de Camila. O rosto dela estava tão sereno, e o usual brilho que ele havia visto antes estava ausente. O homem diante deles se moveu, um sorriso torto nos lábios. Ele parecia se divertir com a cena. Se você se aproximar dela novamente, eu juro que... Tiago começou. Mas a voz do homem interrompeu. Você não está em posição de ameaçar ninguém, seu trouxa. Aliás, você sabe que ela está envolvida com você por um bom motivo, não é? O tom dele era ácido, e as palavras pareciam uma bala em direção ao coração de Tiago. Uma verdadeira tragédia, quando se descobre que a pessoa amada tem um passado tão sujo quanto o seu. Tiago engoliu em seco, uma sensação gelada envolvendo todo o seu corpo. O que você sabe sobre nós? Ele perguntou, o desespero crescendo. Ah, meu amigo, eu sei muito mais do que você imagina. E essa história com o seu rival não é só um passado obscuro, mas uma teia enorme que liga você, Camila e Bruno. Quer ouvir o verdadeiro segredo dela e o meu envolvimento com tudo isso? O homem inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo. A tensão era tão palpável que Tiago mal conseguiu respirar. Bruno olhou para o homem, a expressão de confusão se transformando em horror. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Gritou Bruno. Mas o olhar do homem era seguro, como se essa fosse a verdade dele, sem a menor dúvida. Ah, mas é! Camila e eu temos uma história, mas não é o que você pensa. Enquanto você acha que está apaixonado, a verdade é que ela sempre teve outra agenda. O homem pausou, um sorriso sádico nos lábios. E você, Tiago, sempre foi um peão nesse jogo que nunca soube jogar. Chega! Tiago gritou, mas a raiva estava misturada com um medo profundo. Ele olhou para Camila, seu corpo inerte no chão, e sentiu o desespero tomar conta. Ele se lembrou das conversas, dos momentos, de tudo que havia construído. Mas seria tudo uma mentira? Desesperado, Tiago se virou para Bruno. O que ele está dizendo é verdade. Camila tinha planos e você sabia? Bruno tinha o olhar fixo no homem e depois se virou lentamente para Tiago, sua expressão revelando um abismo de dor. Não, eu não sabia. As palavras saíram como um sussurro. Tiago sentiu o chão sob seus pés tremer. Nesse instante, uma sirene cortou a noite, e esperanças de salvação se misturaram com a incerteza. O homem diante deles começou a rir. Ah, proteção da lei, que irônico! Mas vocês têm muito mais a perder do que imaginam. Antes que Tiago pudesse responder, o homem deu um passo à frente, e em um movimento rápido, pegou algo do bolso. Ele apontou para Camila. Se você quiser salvar a sua amada, Tiago, vai precisar fazer o que eu disse, ou tudo isso aqui acaba mal, e você não vai gostar do que vai acontecer. Tiago sentiu o mundo desabar. O passado, a confiança, o amor, tudo estava em jogo. E com um nó na garganta, ele se perguntou se ainda havia alguma esperança. O que mais ele não sabia? O que estava por trás de toda aquela mentira? O destino de Camila e o seu próprio estavam entrelaçados de uma forma que jamais poderia imaginar. A reviravolta era devastadora, e ele mal conseguia equilibrar aquela nova realidade. Os olhos de Tiago estavam fixos no homem, a raiva fervendo em seu peito. O que você sabe sobre nós? Ele insistiu, a voz tremendo, mas a determinação pulsando. O homem sorriu, como se tivesse um trunfo nas mangas, e deu um passo à frente, o peso da situação se amontoando na tensão do ar. Desculpe, Tiago, mas você realmente não entende a gravidade da situação. Ele gesticulou para Camila, ainda caída no chão,
com uma despreocupação que fez o estômago de Tiago revirar. Você, Camila e Bruno estão todos envolvidos em uma trama muito mais complexa do que você imagina. Tiago cerrou os punhos. Se você tocar nela, eu juro que... Se tocar nela... Veja, Tiago, você está vendo tudo de maneira errada. A questão não é o que eu vou fazer com ela. É sobre o que você precisa fazer para ela não se machucar. O homem entregou um envelope grosso para Bruno, que hesitou antes de aceitá-lo. Leia, e então talvez você entenda. Tiago estava prestes a desferir um golpe contra o homem, sua paciência se esgotando, mas Bruno o segurou, os olhos arregalados. Tiago, espera. O que é isso? O homem sorriu de novo. Mas agora havia um toque de malícia em seus olhos. Dentro desse envelope, amigo, está a prova que você tanto temia. Depois, você vai decidir quem realmente é melhor proteger. Ele olhou para Camila, que ainda não se movia, e seu sorriso se ampliou. E o que fazer com o segredo dela? Uma sirene parecia vir de muito longe, mas na mente de Tiago era um sino de alerta. Ele se virou para Bruno, sua voz um sussurro pesado. O que está acontecendo? O que há nesse envelope? Bruno hesitou, mas finalmente abriu o envelope e retirou um papel amarelado. Ele leu em voz alta, e a expressão no rosto de Tiago mudou de dúvida para horror. Camila, envolvida com um cartel? As palavras ecoavam em sua cabeça como um trovão. Não, isso não podia ser verdade. A imagem de Camila rindo sob o sol era repentinamente eclipsada por essa nova realidade. Não! Você está mentindo! A raiva e o desespero se misturavam na voz de Tiago. Eu não estou mentindo, Tiago. A verdade é que a vida dela é uma farsa. O homem fez uma pausa, como se estivesse esperando que a revelação se estabelecesse. Mas tem mais. Camila não é quem você pensa que é. Ela não está apenas presa ao seu passado. Ela é parte dele. Tiago sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Os momentos compartilhados, a vulnerabilidade, tudo começou a parecer uma encenação, uma farsa elaborada. A única luz em sua vida agora era uma ilusão. Camila, não pode ser. Ele olhou fixamente para ela, em busca de algo, qualquer coisa que provasse que o homem estava errado. Mas ela estava ali, sem reação, tão distante. O homem provocou. Você quer saber o que eu descobri? O nome dela não é Camila. Ela está usando uma identidade falsa. Pensa que a história de amor entre vocês é real? Você é apenas uma peça no tabuleiro dela. Tiago se virou para Brás, o olhar implorando por qualquer esclarecimento. Ele deve estar errado. Bruno, isso não é verdade, certo? Bruno parecia incapaz de responder, seu rosto pálido refletindo a angústia de Tiago. O homem continuou, os olhos brilhando com satisfação. E aí está o ponto. Ela não é apenas uma mulher perdida. Ela está envolvida em algo maior. Algo que vai além da sua compreensão. O passado dela é o que pode destruir tudo o que você ama. Os gritos abafados se intensificaram no fundo, a dor aguda de Camila ainda presente. Tiago sentiu a pressão subindo pela sua garganta. O que você quer de mim? O que você quer de nós? Somente uma escolha. Salvar a mulher que você ama ou continuar nesse jogo e descobrir a verdade. A decisão é sua, Tiago, mas suas opções estão diminuindo rapidamente. Nesse momento, uma nova sirene cortou o ar, e a confusão e a tensão alcançaram novos níveis. E quando Tiago olhou para Camila, seu coração despedaçado, ele percebeu que a linha entre amor e traição não era apenas tênue. Era uma ilusão completa e perigosa. O que ele realmente sabia sobre ela e sobre si mesmo? O que o futuro reservava? Tudo havia mudado de forma definitiva, e a verdade que estava por vir poderia ser mais devastadora do que qualquer silêncio que ele mantivera. O olhar de Tiago estava fixo no homem. A raiva e o desespero se misturavam,
enquanto ele tentava processar tudo o que ouviu. Camila inerte no chão e o homem sorrindo como se tivesse o controle de tudo. Tiago sentiu um nó na garganta, as palavras do homem ecoando em sua mente como um eco distante. Por que você está fazendo isso? A voz saiu mais baixa do que ele esperava, mas a urgência estava lá. O homem se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Por que você precisa saber a verdade, Tiago? Mais do que qualquer um. E a verdade é que Camila está escondendo coisas muito maiores do que você pode imaginar. Ele gesticulou para Bruno, cuja expressão estava entre a confusão e o medo. Você achou que suas vidas estavam se entrelaçando de maneira linda? Olhe bem para ela e veja quem realmente está ao seu lado. Chega! Tiago gritou, um impulso de raiva quase o levando a atacar o homem. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Camila, ainda no chão, começou a se mover lentamente. Os olhos dela se abriram e Tiago quase teve esperança. Até que ela sentou-se abruptamente, com um olhar gélido. Você não precisa se preocupar com isso, Tiago, disse Camila. A voz dela era uma mistura de suavidade e frieza. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Eu só não sabia que seria agora. Tiago ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele sentiu como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Camila, o que você está dizendo? As palavras mal saíram da sua boca. Você tem que ouvir, Tiago. Ela continuou, ignorando seu desespero. Existem coisas em meu passado que nunca mencionei. E essa situação, tudo o que aconteceu, é parte de um jogo muito maior. Um jogo no qual você também está envolvido. Bruno, ainda segurando o envelope, olhou para Camila, seu rosto refletindo uma mistura de choque e traição. Você sabia disso tudo e não nos contou? A dor na voz de Bruno era palpável. Não era a hora, Bruno. Camila respondeu com uma ferocidade que deixou Tiago sem palavras. Se eu tivesse falado, vocês não iriam entender. Mas agora não há como voltar atrás. O homem teve um sorriso satisfeito. Viu? Até ela reconhece. E agora você tem uma escolha, Tiago. Ele olhou para Camila e depois para Tiago. Proteja-a, ou descubra a verdade sobre quem ela realmente é. Mas saiba que os dois estão em um caminho que não possui volta. Tiago virou-se para Camila, seus olhos buscando uma resposta que não chegava. Ela tinha sido tudo para ele, a mulher que trouxe cor para seus dias cinzentos. E agora, ela se revelava num labirinto de mentiras. Diga-me a verdade, Camila, ele implorou, a voz tremendo. Quem é você realmente? Os segredos que você quer descobrir vão muito além do que você imagina. Meu pai, eu fui criada em um mundo que você nunca conheceu, Tiago. E agora isso está vindo à tona. As palavras de Camila eram um sussurro, mas o conteúdo era uma bomba. Tiago sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Sua mente girava. Você está falando do cartel? Como você pode? É tudo mais complexo do que você pensa, interrompeu Camila, seu tom de voz agora inabalável. Eu não sou apenas uma mulher apaixonada. Eu sou parte de tudo isso. Antes que pudesse processar, gritos ecoaram de novo, desta vez com maior urgência. Algo estava acontecendo. O homem sorridente agora olhava para os arredores, apreensivo. O tempo está se esgotando. Você terá que fazer sua escolha, Tiago. Aquela escolha, a verdade sobre Camila e a nova ameaça que se aproximava, tudo se tornava um peso insuportável. Tiago olhou de um a outro, de Camila, que agora parecia uma estranha, ao homem que tinha revelado um futuro sufocante. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou, sentindo o pânico tomar conta. E antes que pudesse desvendar toda a situação, uma figura surgiu da multidão, um rosto que Tiago nunca esperaria ver. Sua mãe. Tiago! Ela gritou, corrida, com os olhos arregalados. Você precisa sair agora. É uma armadilha. A visão do rosto familiar, agora tomado por desespero, fez o coração de Tiago parar. O que estava acontecendo?
De repente, tudo o que ele achava que sabia sobre a vida, sobre amor e confiança, estava prestes a desmoronar. Uma escolha precisava ser feita, e as consequências poderiam ser devastadoras. O olhar de Tiago estava fixo no homem. A raiva e o desespero se misturavam enquanto ele tentava processar tudo o que ouviu. Camila inerte no chão, e o homem sorrindo como se tivesse o controle de tudo. Tiago sentiu um nó na garganta, as palavras do homem ecoando em sua mente como um eco distante. Por que você está fazendo isso? A voz saiu mais baixa do que ele esperava, mas a urgência estava lá. O homem se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Porque você precisa saber a verdade, Tiago, mais do que qualquer um. E a verdade é que Camila está escondendo coisas muito maiores do que você pode imaginar. Ele gesticulou para Bruno, cuja expressão estava entre a confusão e o medo. Você achou que suas vidas estavam se entrelaçando de maneira linda? Olhe bem para ela e veja quem realmente está ao seu lado. Chega! Tiago gritou, um impulso de raiva quase o levando a atacar o homem. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Camila, ainda no chão, começou a se mover lentamente. Os olhos dela se abriram e Tiago quase teve esperança, até que ela sentou-se abruptamente, com um olhar gélido. Você não precisa se preocupar com isso, Tiago, disse Camila. A voz dela era uma mistura de suavidade e frieza. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Eu só não sabia que seria agora. Tiago ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele sentiu como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Camila, o que você está dizendo? As palavras mal saíram da sua boca. Você tem que ouvir, Tiago. Ela continuou, ignorando seu desespero. Existem coisas em meu passado que nunca mencionei. E essa situação, tudo o que aconteceu, é parte de um jogo muito maior. Um jogo no qual você também está envolvido. Bruno, ainda segurando o envelope, olhou para Camila. Seu rosto refletindo uma mistura de choque e traição. Você sabia disso tudo e não nos contou? A dor na voz de Bruno era palpável. Não era a hora, Bruno. Camila respondeu com uma ferocidade que deixou Tiago sem palavras. Se eu tivesse falado, vocês não iriam entender. Mas agora não há como voltar atrás. O homem teve um sorriso satisfeito. Viu? Até ela reconhece. E agora você tem uma escolha, Tiago. Ele olhou para Camila e depois para Tiago. Proteja-a ou descubra a verdade sobre quem ela realmente é. Mas saiba que os dois estão em um caminho que não possui volta. Tiago virou-se para Camila, seus olhos buscando uma resposta que não chegava. Ela tinha sido tudo para ele. A mulher que trouxe cor para seus dias cinzentos. E agora ela se revelava num labirinto de mentiras. Diga-me a verdade, Camila. Ele implorou, a voz tremendo. Quem é você realmente? Os segredos que você quer descobrir vão muito além do que você imagina. Meu pai, eu fui criada em um mundo que você nunca conheceu, Tiago. E agora isso está vindo à tona. As palavras de Camila eram um sussurro, mas o conteúdo era uma bomba. Tiago sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Sua mente girava. Você está falando do cartel? Como você pode? É tudo mais complexo do que você pensa, interrompeu Camila, seu tom de voz agora inabalável. Eu não sou apenas uma mulher apaixonada. Eu sou parte de tudo isso. Antes que pudesse processar, gritos ecoaram de novo, desta vez com maior urgência. Algo estava acontecendo. O homem sorridente agora olhava para os arredores, apreensivo. O tempo está se esgotando. Você terá que fazer sua escolha, Tiago. Aquela escolha, a verdade sobre Camila e a nova ameaça que se aproximava, tudo se tornava um peso insuportável. Tiago olhou de um a outro, de Camila, que agora parecia uma estranha, ao homem que tinha revelado um futuro sufocante.
Eu não sei o que fazer, ele sussurrou, sentindo o pânico tomar conta. E antes que pudesse desvendar toda a situação, uma figura surgiu da multidão. Um rosto que Tiago nunca esperaria ver. Sua mãe. Tiago, ela gritou, corrida, com os olhos arregalados. Você precisa sair agora. É uma armadilha. A visão do rosto familiar, agora tomado por desespero, fez o coração de Tiago parar. O que estava acontecendo? De repente, tudo o que ele achava que sabia sobre a vida, sobre amor e confiança, estava prestes a desmoronar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele exclamou, confuso. Não é hora para perguntas, ela disse, puxando-as para longe. Você não pode confiar na Camila. Ela não é quem você pensa que é. Tiago virou-se para Camila, buscando em seus olhos algum traço de verdade. Mãe, o que você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão repentina iluminou o céu. O som ecoou como um trovão e fumaça começou a se espalhar, provocando pânico entre os convidados. As pessoas corriam em todas as direções, massacrando o momento, enquanto Tiago se sentia preso entre a reação da sua mãe e a confusão de Camila. O que foi isso? Ele gritou, o desespero invadindo seu peito. Isso é apenas o começo, revelou o homem com um sorriso triunfante. Os segredos estão prestes a vir à tona, e uma vez que a verdade seja revelada, ninguém estará a salvo. Tiago olhou para Camila, que agora parecia mais uma estranha do que nunca. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo, e tudo o que ele acreditava estar em segurança estava prestes a desmoronar. O futuro estava se dividindo diante dele, e ele sabia que cada escolha poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. A explosão, sua mãe desesperada. O homem sinistro, tudo se misturava em uma tempestade. Em meio ao caos, ele percebeu que a verdade que ele tanto queria conhecer poderia ser mais devastadora do que qualquer outra coisa. Mal sabia ele que essa era apenas a primeira peça em um grande jogo que mudaria suas vidas para sempre. O que viria a seguir era um mistério e uma luta pela sobrevivência. E Tiago se viu em um dilema que o atormentaria: confiar em Camila ou aderir aos avisos de sua mãe. Uma nova realidade ameaçava sua paz. E o sol sobre o churrasco agora parecia um símbolo de um futuro incerto. O olhar de Tiago estava fixo no homem. A raiva e o desespero se misturavam enquanto ele tentava processar tudo o que ouviu. Camila, inerte no chão, e o homem sorrindo como se tivesse o controle de tudo. Tiago sentiu um nó na garganta, as palavras do homem ecoando em sua mente como um eco distante. Por que você está fazendo isso? A voz saiu mais baixa do que ele esperava, mas a urgência estava lá. O homem se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Por que você? E a verdade é que Camila está escondendo coisas muito maiores do que você pode imaginar. Ele gesticulou para Bruno, cuja expressão estava entre a confusão e o medo. Você achou que suas vidas estavam se entrelaçando de maneira linda? Olhe bem para ela e veja quem realmente está ao seu lado. Chega! Tiago gritou, um impulso de raiva quase o levando a atacar o homem. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Camila, ainda no chão, começou a se mover lentamente. Os olhos dela se abriram e Tiago quase teve esperança, até que ela sentou-se abruptamente, com um olhar gélido. Você não precisa se preocupar com isso, Tiago, disse Camila. A voz dela era uma mistura de suavidade e frieza. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Eu só não sabia que seria agora. Tiago ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele sentiu como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Camila, o que você está dizendo? As palavras mal saíram da sua boca. Você tem que ouvir, Tiago. Ela continuou ignorando seu desespero. Existem coisas em meu passado que nunca mencionei. E essa situação, tudo o que aconteceu, é parte de um jogo muito maior. Um jogo no qual você também está envolvido. Bruno. Ainda segurando o envelope,
olhou para Camila, seu rosto refletindo uma mistura de choque e traição. Você sabia disso tudo e não nos contou? A dor na voz de Bruno era palpável. Não era a hora, Bruno. Camila respondeu com uma ferocidade que deixou Tiago sem palavras. Se eu tivesse falado, vocês não iriam entender. Mas agora não há como voltar atrás. O homem teve um sorriso satisfeito. Viu? Até ela reconhece. E agora você tem uma escolha, Tiago. Ele olhou para Camila e depois para Tiago. Proteja-a ou descubra a verdade sobre quem ela realmente é. Mas saiba que os dois estão em um caminho que não possui volta. Tiago virou-se para Camila, seus olhos buscando uma resposta que não chegava. Ela tinha sido tudo para ele. A mulher que trouxe cor para seus dias cinzentos. E agora ela se revelava num labirinto de mentiras. Diga-me a verdade, Camila. Ele implorou, a voz tremendo. Quem é você realmente? Os segredos que você quer descobrir vão muito além do que você imagina. Meu pai, eu fui criada em um mundo que você nunca conheceu, Tiago. E agora isso está vindo à tona. As palavras de Camila eram um sussurro, mas o conteúdo era uma bomba. Tiago sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Sua mente girava. Você tá falando do cartel? Como você pode? É tudo mais complexo do que você pensa, interrompeu Camila. Seu tom de voz agora inabalável. Eu não sou apenas uma mulher apaixonada. Eu sou parte de tudo isso. Antes que pudesse processar, gritos ecoaram de novo, desta vez com maior urgência. Algo estava acontecendo. O homem sorridente agora olhava para os arredores, apreensivo. O tempo está se esgotando. Você terá que fazer sua escolha, Tiago. Aquela escolha, a verdade sobre Camila e a nova ameaça que se aproximava, tudo se tornava um peso insuportável. Tiago olhou de um ao outro, de Camila, que agora parecia uma estranha, ao homem que tinha revelado um futuro sufocante. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou, sentindo o pânico tomar conta. E antes que pudesse desvendar toda a situação, uma figura surgiu da multidão, um rosto que Tiago nunca esperaria ver. Sua mãe. Tiago! Ela gritou, corrida, com os olhos arregalados. Você precisa sair agora. É uma armadilha. A visão do rosto familiar, agora tomado por desespero, fez o coração de Tiago parar. O que estava acontecendo? De repente, tudo o que ele achava que sabia sobre a vida, sobre amor e confiança, estava prestes a desmoronar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele exclamou confuso. Não é hora para perguntas, ela disse, puxando-o para longe. Você não pode confiar na Camila. Ela não é quem você pensa que é. Tiago virou-se para Camila, buscando em seus olhos algum traço de verdade. Mãe, o que você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão repentina iluminou o céu. O som ecoou como um trovão, e fumaça começou a se espalhar, provocando pânico entre os convidados. As pessoas corriam em todas as direções, massacrando o momento, enquanto Tiago se sentia preso entre a reação da sua mãe e a confusão de Camila. O que foi isso? Ele gritou, o desespero invadindo seu peito. Isso é apenas o começo, revelou o homem com um sorriso triunfante. Os segredos estão prestes a vir à tona. E uma vez que a verdade seja revelada, ninguém estará a salvo. Tiago olhou para Camila, que agora parecia mais uma estranha do que nunca. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo, e tudo o que ele acreditava estar em segurança estava prestes a desmoronar. O futuro estava se dividindo diante dele, e ele sabia que cada escolha poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. A explosão, sua mãe desesperada, o homem sinistro, tudo se misturava em uma tempestade de confusão. E em meio ao caos, ele percebeu que a verdade que ele tanto queria conhecer poderia ser mais devastadora do que qualquer outra coisa. Neste momento, Camila levantou-se de repente, seus olhos agora com uma intensidade gélida.
Tiago, escute, você não sabe quem eu realmente sou. E então, num movimento rápido, tirou um pequeno objeto do bolso, um dispositivo brilhante. Isso é a chave para tudo. Com um olhar fixo, ela ativou o objeto. Uma onda de luz atingiu a multidão, e as sombras começaram a se agitar, como se estivessem vivas. Gritos misturavam-se à confusão, as pessoas parando para olhar em direção a Camila. Eu sou a única que pode jogar esse jogo, Tiago, ela disse, a voz carregada de emoção. Meus segredos não apenas envolvem o cartel, eles envolvem você. E agora é sua vez de decidir. Tiago mal conseguia processar as palavras, enquanto o futuro se desdobrava diante dele. Cada escolha se transformando em um dilema repleto de consequências terríveis. O que exatamente ela tinha feito? Que nova realidade estava prestes a se revelar? E qual era o verdadeiro papel dele nesse jogo sombrio? O suspense crescia, e a única certeza que Tiago tinha era que nada do que ele acreditava ser real era, de fato, real. Camila estava de pé, o objeto brilhante nas mãos, como se tivesse o poder de transformar tudo. O caos ao redor parecia distante, mas a atenção de Tiago estava focada nela. Ele sentiu uma mistura de medo e esperança. A verdade parecia mais próxima, mas ao mesmo tempo mais aterradora do que nunca. O que é isso? Ele perguntou. A voz quase inaudível. É a chave para tudo. Camila respondeu, a emoção transbordando em seus olhos. Eu não sou quem você pensa que sou. Meu passado é mais complicado do que eu poderia explicar. Agora você precisa decidir até onde está disposto a ir por nós. Antes que ele pudesse reagir, a explosão reverberou mais perto. O céu escureceu e uma fumaça espessa começou a envolvê-los. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções, mas Tiago estava preso naquele olhar. Camila, você precisa me contar a verdade agora. Foi quando, de repente, os sons de alerta e pânico foram seguidos por uma escuridão profunda. O brilho do objeto na mão de Camila se apagou, e tudo ao redor parecia estar em câmera lenta. Ele se virou para o homem, agora cauteloso, mas o que viu o paralisou. O rosto dele se contorcia em um sorriso de satisfação. Ah, agora a verdade está se revelando. Não é? Tiago sentiu o coração disparar. O que você fez com ela? Gritou. Mas a resposta não veio. Ao invés disso, um grito ecoou do fundo do quintal. Camila, cuidado! Era Bruno, e a urgência em sua voz fez Tiago girar rapidamente. Camila também fez o mesmo, mas era tarde demais. Um tiro ecoou, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Camila caiu, e o brilho em seus olhos se apagou. O mundo ao redor de Tiago desmoronou. Não! Ele gritou, se jogando ao lado dela, seu coração em pedaços. Camila! Não! Mas a verdade era ainda mais cruel. O homem que sorria, agora, havia desaparecido em meio à confusão. Tiago virou a cabeça, procurando Bruno, mas teve um choque ainda maior. Ele olhou para sua mãe, agora com um olhar que revelava mais do que desespero. Era reconhecimento. Segurando um revólver com a mão trêmula, os olhos dela focavam Camila. Você sabia? Tiago sussurrou para sua mãe, a dor na voz dele, evidente. Como poderia a mulher que deu luz a ele estar envolvida em tudo isso? Mãe, o que isso significa? Eu quis te proteger, Tiago. Você não entende. Camila não é só uma mulher. Ela é parte de algo obscuro. Algo que eu lutei para esconder do mundo. O desespero no rosto dela, a confusão nos olhos de Tiago, agora se transformaram em explosões de sentimentos conflitantes. A raiva, a dor, a traição. Ele estava completamente perdido. Camila estava deitada, um fio de sangue escorrendo pela lateral da boca. Tiago, ela sussurrou. Ele se inclinou, o mundo se dissolvendo ao seu redor. Você precisa saber a verdade. As palavras eram um sopro, mas antes que pudesse escutar mais,
O pânico tomou conta de tudo. Tiago chegou mais perto, seus olhos buscando uma resposta, e então ouviu o barulho dos sirenes. Os policiais estavam a caminho. Eu não posso deixar que eles te prendam, disse sua mãe, o revólver premendo em suas mãos. A verdade pode destruir todos nós. A tensão grudou no ar, e tudo parecia estar girando. Tiago olhou para sua mãe, o coração partido, e depois para Camila, que lutava para se manter acordada. Ele tinha que decidir, ficar e lutar pela verdade de Camila ou proteger sua própria mãe, que parecia agora ser a chave de um mistério muito maior. O tempo estava se esgotando. E as escolhas se apresentavam como sombras. As sirenes se aproximavam, e o passado que estava escondido agora parecia estar prestes a se revelar, de uma forma devastadora. Tiago, a voz de Camila chamada por ele como um eco distante. Confie em mim. E nesse momento, tudo se acumulara numa única certeza. O que quer que estivesse por vir mudaria completamente suas vidas. A linha entre quem era bom e quem era mau começou a se desvanecer. E tudo que ele conhecia como verdade agora parecia mentira. Ele precisava escolher, mas que escolha poderia haver quando a verdade era mais terrível do que a mentira? O olhar de Tiago fixou-se em Camila, enquanto a tensão no ar se intensificava. Ele estava prestes a questionar tudo quando um brilho intenso cortou a escuridão. O objeto que Camila segurava piscou em um padrão que parecia hipnotizá-lo, e ela sorriu de maneira enigmática. Tiago, é hora de você saber a verdade. Mas antes que pudesse continuar, um grito desesperado ressoou ao fundo. Camila, cuidado! Era Bruno, correndo em sua direção, a expressão de horror estampada em seu rosto. Tiago virou-se rapidamente na direção do grito, e naquele instante, um novo tiro ecoou. O som atravessou o ambiente, aflorando uma onda de pânico. Camila cambaleou, a expressão de surpresa se transformando em dor. Ela caiu, e o mundo ao redor de Tiago ficou em câmera lenta. Não! Ele gritou, se jogando em direção a ela, seu coração acelerado, o desespero tomando conta. Mas quando chegou até Camila, viu algo que o deixou paralisado. Ela não estava apenas ferida. Era como se ela estivesse se transformando. Seu corpo estava vibrando com uma energia estranha, pulsando. O brilho do objeto antes em suas mãos escureceu, e um brilho dourado começou a emanar de sua pele. Os olhos de Tiago se arregalaram em choque. O que está acontecendo? A expressão de Camila mudou. A dor em seu rosto deu lugar a um olhar profundo, quase sobrenatural. Tiago, escute, isso não é o que parece. Eu sou mais do que você imagina. A voz dela tinha um eco, como se outra entidade estivesse falando através dela. Bruno, que havia corrido até lá, recuou, o rosto branco como a neve. Do que você está falando, Camila? O que você se tornou? A transformação parecia envolver não apenas Camila, mas o ambiente. O ar ao redor deles estava vibrando. A fumaça da explosão se transformava em correntes de luz. Era como se a própria realidade estivesse mudando. Estou em perigo, Tiago, e você também. A voz dela ecoou, misturando-se ao caos ao seu redor. E então, em um movimento inesperado, Camila se levantou, seu corpo emanando uma aura dourada. Eles vêm atrás de mim. Precisamos ir agora. Os olhos dela brilhavam intensamente, e Tiago mal conseguia processar. A mulher que ele amava não era apenas uma simples mulher. Havia um poder dentro dela que ele nunca havia imaginado. Numa fração de segundos, figuras encapuzadas surgiram da escuridão, cercando os três. Há nada mais do que sombras, mas com um semblante ameaçador. Camila, você não pode escapar. Uma voz grave e fria ressoou, como se vinda do próprio abismo. Acordou agora. Mas o tempo é curto. Tiago sentiu um temor profundo. Ele olhou para Camila, que estava mudada, e viu nela não apenas a mulher encantadora que conhecera,
mas uma guerreira de outro mundo, uma parte de algo muito maior. O que está acontecendo, Camila? Ele perguntou, a confusão consumindo-o. Eles queriam você longe de mim, Tiago. Eu sempre soube que você seria parte disso. O desespero em sua voz estava misturado a uma força extraordinária. Você precisa decidir, ficar aqui e enfrentar a verdade, ou fugir e nunca olhar para trás. Com os capuzes se aproximando, a pressão cresceu. Tiago olhou para sua mãe, que ainda segurava a arma com mãos trêmulas. Os olhos dela entre o medo e a determinação. O que você sabe de Camila? O que você me escondeu? Ele exigiu, a voz tremendo. A verdade parecia aterradora, quase inalcançável. Tiago, eu não sabia. Ela é parte de algo com o qual eu sempre quis te proteger. Sua mãe sussurrou, sua expressão se contorcendo. Um jogo muito maior, um poder que vem de gerações. Um dos encapuzados estendeu a mão, revelando uma adaga reluzente. A escolha é sua, Tiago, mas lembre-se, não podemos proteger o que não sabemos. Segundos antes de tomar uma decisão, tudo escureceu. Uma explosão de energia iluminou a cena, e Tiago sentiu seu corpo ser puxado para uma realidade paralela. E no meio do caos, uma única frase ecoou em sua mente. A verdade que ele estava prestes a descobrir iria mudar tudo. Tudo o que ele acreditava sobre Camila, sobre sua mãe. Era apenas o começo da história, e a verdadeira batalha agora havia começado. Tiago estava paralisado, o pânico tomando conta dele. O mundo ao redor parecia ter estourado em 1000 fragmentos. Os capuzes se aproximando, Camila caindo. E agora a revelação, brutal e inesperada. Ele se sentiu em um pesadelo. Camila! Gritou a voz arranhando a garganta. O instante se estendeu, e tudo ao redor parecia desaparecer, exceto ela. Com a energia ao redor se intensificando, Camila se levantou devagar, ofuscando-se em um brilho dourado e intenso. Tiago! Sussurrou, os olhos brilhando com um poder desconhecido. Agora é sua vez. A escolha é sua. A energia pulsava, como se cada batida de seu coração ecoasse pelo ambiente. Mas o murmúrio de seus sentimentos confusos engolia suas palavras. Isso não é o que parece, o homem encapuzado afirmou, gesticulando para Camila como se fosse um fardo. Ele precisa saber antes que seja tarde demais. Tiago se virou, encarando Camila, e sentiu algo dentro dele se quebrar. Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando, e ele não soubesse se a verdade era a solução ou o fim. O que você é? Gritou, a dor repleta de desespero. Ele tinha que entender. Ele precisava. Sou parte de um legado, Tiago. Um poder intenso. E agora você está entrelaçado nisso. A voz dela era um misto de fervor e vulnerabilidade. E Tiago desejou acreditar. Mas a dor da traição e o medo do desconhecido pesavam igual. Bruno manteve-se perto. A expressão uma montanha russa de emoções. Você tem que decidir rapidamente, Tiago. Não temos tempo. As sombras ao redor dele se moviam, parecendo ameaçar engolir tudo. E a sirene ao fundo estava mais forte. Os passos apressados se aproximando. A polícia chegava, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Saia do meu caminho. A mãe de Tiago gritou apontando a arma para Camila. A tensão no ar se tornava palpável, o desespero explodindo em pulsos por seus corpos. Você não pode deixá-la te pegar. Ela não é de confiança. Era um soco abaixo do cinto. As verdadeiras lealdades estavam em dúvida. Tiago, acredita em mim. Este não é o seu mundo. Eu estou lutando. Camila clamou, o desespero em sua voz transformando-se em determinação. Temos que sair, e você deve escolher. Tiago olhou de uma para outra, a mão trêmula, com o peso de sua decisão pairando no ar. Ele viu o futuro se apresentando em um labirinto de possibilidades. A história que ele pensou que conhecia se transformou em algo que ele não poderia compreender completamente. E então, sem pensar, ele deu um passo à frente. Eu escolho você, Camila. O medo se afastava,
substituído por uma brasa de esperança. Naquele momento, a energia ao redor explodiu. Os encapuzados hesitaram, o brilho de Camila envolvendo-os, cercando-os em uma aura resplandecente. As sombras começaram a recuar. Vamos, Tiago! Ela estendeu a mão e ele a segurou com força. Os dois viraram-se, focando no caminho à frente. Com o som dos gritos ecoando atrás deles, eles se lançaram para a saída, acompanhados por Bruno e a mãe, que pareciam perdidos entre a escolha de seguir ou não. O destino estava os observando, e eles sabiam que estavam apenas no começo de uma nova jornada. Quando finalmente alcançaram a luz do luar, Tiago olhou para trás, sentindo a adrenalina pulsar. Camila, o que vem agora? A dúvida pendia no ar. Os olhos de Camila brilharam com uma mistura de vida e trevas. Um enigma. Agora, Tiago, nós revelaremos tudo. Estás pronto? Com um nó na garganta e um mistério a desvibrar, ele apenas assentiu, ciente de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. E como aqueles instantes se espalhavam, ele entendeu que cada revelação traria não apenas desafios, mas uma verdadeira aliança. O caminho à frente seria incerto, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. A verdadeira aventura estava apenas começando. E agora é hora de você agir. Não perca nenhum momento e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que a gente preparou. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos como este. Também queremos saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Você também deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final surpreendente. Este é o momento para demonstrar-se.